Ouça agora na RCI, programa Entre Livros, entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação, Rosimeire Salles. Olá, você que é ouvinte aqui da Rádio RCI, olá, você que está nos acompanhando aí nas redes sociais, você tem a oportunidade, né, de estar vendo aí a capa da obra que a gente vai estar conversando hoje, Manual dos Megapensenes Trivocabulares, a gente já vai saber o que que é isso, com a nossa autora convidada hoje, Rosa Nader, ela que é graduada em matemática, mestre em matemática aplicada e doutor em engenharia de sistemas e computação. A Rosa Nader já esteve aqui conosco algumas vezes, né? Ela é autora dos livros Autodesrepressão, Reflexões Conscienciológicas, Manual de Verbetografia e Receituário de Verbetes. Hoje a gente vai estar falando, né, do Manual de Megapensenes, dos Megapensenes Trivocabulares, que é de autoria de Valdo Vieira. Valdo Vieira é médico, odontólogo e é o propositor da ciência Conscienciologia. Então, essa é uma dentre as 50 obras que ele publicou nessa vida. Então, a gente já recebe aí com as nossas boas-vindas, Rosa, ao nosso programa. Eu que agradeço, Rose, que é uma oportunidade muito grande, né? Não só da gente conseguir expor um pouco do que a gente vivenciou aqui, mas principalmente por ratificar as obras, né? Do professor Waldo, que é de suma importância, eu acho, para o nosso futuro evolutivo. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer para você é justamente, né, a gente vai estar falando sobre o manual dos megapensenes trivocabulários. O que é megapensene trivocabulário? Olha, bem simples, assim, de um modo bem simples, é uma frase verbal, não é frase nominal, assim, não é denominação de coisas. É alguma frase que tenha ação, que é escrita com 3 palavras. Essas palavras podem ser até ter um hífen, ou seja, elas podem ser compostas, né? Então, se você olha, parece que tem 4, mas não é. É que uma palavra composta, ela é composta de dois pedacinhos, né? De palavras, mas ela conta como uma única palavra, né? Só que tem um pulo do gato aí. É uma síntese, portanto, né? É uma frase sintética, mas essa frase não é uma frase construída com 3 palavras, assim, de qualquer maneira, vamos chamar assim. Ela tem que ter uma força, ela tem que ser impactante, ela tem que ser clara, não pode deixar ambiguidade, ela tem que ser uma súmula de um conhecimento. Então, ela tem que passar uma ideia nova, por exemplo, né? Mesmo ela sendo síntese de algo que já foi debatido, que já foi falado, que já é do conhecimento. Mas a proposta é essa: é você, por exemplo, um grande exercício é você ler, por exemplo, um princípio, uma pensata, uma uma assertiva de, por exemplo, 2, 3, 4 linhas e olhar para aquilo e assimilar qual é o conteúdo que tem ali e passar a mensagem daquela frase inteira com uma outra frase de 3 palavras. Mas é frase verbal, né? Novamente falando. É aquela que tem uma ação, que tem um verbo. Esse verbo, ele pode ser elidido, ou seja, ele pode estar oculto, né? E aí tem vários macetes para fazer isso. Por exemplo, quando você coloca uma palavra e coloca os 2 pontos, esses 2 pontos pode ser, dependendo da forma que você construa aquela frase, pode ser que ele te dê a ideia de um verbo, de uma ação. A gente vai dar vários exemplos aqui, né? Por exemplo, eu tenho um aqui, ó, para genética, 2 pontos, herança personalíssima. Vamos colocar aqui, para quem não conhece a terminologia
assim da Conscienciologia, vamos colocar na nossa intrafisicalidade, seria assim, ó, a genética, 2 pontos, herança personalíssima, ou seja, herança paterna, herança, sabe, dos pais, alguma coisa assim. Então, esse 2 pontos está substituindo o é. Eu poderia escrever genética, vamos botar o original, para genética é herança personalíssima. Mas aí eu ocultei, eu elidi, eu escondi o verbo colocando no lugar os 2 pontos, tá? Então, assim, o professor Valdo, que é o autor desse livro, né, que você mostrou, do manual de Megapensemes Trivocabulares, ele dividiu o livro em 3 partes. A primeira parte, ele fez um verbete sobre o assunto, ou seja, explicou, definiu, deu exemplos, fez a frase síntese dele, fez um questionamento para ver se a gente tinha entendido ou não a importância dessa frase. Aí depois uma outra parte são 200 fórmulas de construção. Ele dava a fórmula de construção e dava os exemplos. A gente vai fazer um pouco isso aqui também mais para frente. E a última parte, ele fez um mini dicionário com 12.576 exemplos classificados por tema, né? E a gente vai também dar alguns exemplos. Então, assim, olha, qual é a intenção dele para esse objetivo, né, desse livro? É nos ensinar a falar muito com poucas palavras, mas palavras com frases, com sentido, com força, com abordagem cosmofisiológica. Então, é um paradoxo, né? Você escreve pouco para falar muito, né? Normalmente, a gente veio de uma herança assim, social, que para a gente explicar uma coisa, a gente tem que falar muito, né? Então, isso é um exercício mental para você se expressar. É uma ajuda na comunicação. Você fica mais preciso na hora de conversar com o outro. A gente aqui na Conscienciologia fala muito de interassistencialidade, de assistencialidade, é uma assistencialidade que faz o esclarecimento, mas o esclarecimento quanto à evolução da pessoa e de todos nós. Então, quais são as regras, né, de evolução? Como é que a pessoa retoma o passo evolutivo? Então, esse trabalho de você falar pouco, com muita informação, ela vamos chamar assim, é um jeito muito característico aqui nosso, né, da Conscienciologia, para ir direto ao ponto. Então, é uma fórmula que o professor Valdo nos ensinou para isso. E aí, para quem também está acostumado, né, com a Conscienciologia, tem uma ideia, um conceito do conscienciês, que quanto mais você vai ficando, vai ascendendo evolutivamente, mais você vai tendo a telepatia, ou seja, não precisa de articular a palavra, frase, mas vai tudo por pensamento, até chegar no conscienciês, que não tem mais forma. Então, vamos pensar, você sair de uma frase com 3, 4 linhas, né? Tem pessoas que fazem frases com 3, 4 linhas. É um parágrafo, propriamente dito. Sair para falar a mesma coisa em 3 palavras, ou seja, fazer uma frase verbal com 3 palavras, é um exercício sintético. Muitas vezes o objetivo é para ampliar a informação, e isso, pensa bem, é uma redução que vai nos levando cada vez mais ao treino para daqui a pouco liberarmos da forma, né? Eu estou falando isso assim, daqui a milênios, tá, gente? Não é fazer um livro de megapensemes e sair já se comunicando de conscienciês. Isso vai levar ainda milênios, assim, para frente. Mas eu penso que é um grande motor, um grande motivador
para a gente começar desde já a trabalhar os megapensemes trivocabulários, certo? Só para dar uma resumida nisso, é, a síntese, né, frasal aí, ela tem que ser intensa, forte, renovadora, não é uma síntese pela síntese. Não é você pegar uma coisa e sintetizar, uma frase, uma ideia e sintetizar só. Aquela síntese tem que ter força, tem que ser impressiva, tem que marcar o leitor, tem que fazer o leitor, e você próprio que fez, fazer reflexões cada vez mais abrangentes. Então, é um paradoxo, né? É o menos que leva você para o mais, né? Então, aí, eu não sei qual é a outra pergunta, não sei se você quer perguntar sobre isso ainda. Não, assim, a gente Eu ainda tenho tem. algumas. Ah, eu tenho uma coisa que eu queria falar. Desculpa, é assim, ó, porque o megapensene trivocabular é uma coisa que é bem importante. Eu falei do verbo quando ele está elidido, mas ele pode ser explícito também. Sim. Aí eu peguei outros exemplos assim de megapensene trivocabular com verbo explícito. Então, assim, vida é movimento, por exemplo, tá? Agora, implícito, sem você dizer explicitamente o verbo. Consumismo, vírgula, não. Poupança. Então, ele dá um recadaço aí, um recadão, né? Desculpa aí a gíria, mas assim, com poucas palavras e sem o verbo explícito. Então, consumismo não é para ser feito. O que é para ser feito é a poupança. Então, esse aí, ó, o consumismo não é poupança, entendeu? O consumismo não é bom, é a poupança que é recomendável. Então, você tem várias maneiras de você pensar sobre essa frase. E aí é isso que enriquece. Você vai interpretando a frase, mas ela não é ambígua. Ela é bem clara, mesmo não tendo verbo. Ela tem uma ação ali, né? Implícita. É de uma inteligência, né, De uma Rosa? inteligência. Assim, o professor Valdo, ele é um grande exemplo na conscienciografia, porque ele criou vários estilos, né, diferentes, apesar de que vamos dizer assim, tem uma transversalidade, né, ele está presente em tudo, mas ele tem obras totalmente diferentes em termos de estrutura, de linguagem, né? E assim, é uma inovação, né? Mega pensene trivocabular. E você até lembrou aqui nos bastidores das outras obras que ele já trouxe esse assunto, né? Isso, Rosa. Você tem aí para mostrar? Eu tenho aqui, ó. Eu não trouxe. Deixa eu ver se fica mais claro aqui, eu não sei. Só quem vai estar vendo é quem está nos canais, mas a gente vai falar aqui para você da Eu vou rádio. falar. Olha, são 3 livros do professor Valdo: A Natureza Ensina, Máximas Conscienciológicas e Mini Definições Conscienciais. São mini livros. Quer falar um pouquinho, Ana? São mini livros que ele fez em 1999, né? 96, bem antes dele fazer o manual. E assim, a história de vida, para quem participou um pouquinho com ele aqui em Foz do Iguaçu, pelo menos, ele sempre preparava um público, né, para poder depois ele lançar uma obra maior. Então, na minha opinião, ele lançou esses 3 mini livros para criar uma massa crítica, né, para poder começar a dar valor um pouco mais para o manual do Mega Pensene Trivocabular. Agora, é importante a gente ler as técnicas, né? Porque são 200 técnicas, 200, né? E ele coloca uma série de restrições. Por exemplo, não pode ter dubiedades, não pode estar truncada a ideia, não pode ser uma coisa simplista, sabe? Ele deve conter pensamentos complexos e completos.
Eu acho interessante Isso, esse trocadilho, né? aos Complexo. moldes das pensadas. Uhum, né? Então, uma outra coisa que ele diz, o mega pensamento vocabular, ele exige pensar mais, descartar com vigor a moldura, sabe aquela coisa moldurada? Normalmente não tem adjetivos, essa a coisa mais artística, a gente sabe, ele que diz isso no livro dele, né? É enxugar o pensamento, a pensinidade, ou seja, o pensamento, sentimento e energia. É para enxugar isso. Mas, como a gente já falou aqui, é para ter uma explosão assim de raciocínios, de pensamentos, de pensenes, de conhecimento, de raciocínios, enfim, é isso. E aí eu penso que a gente deduz, né? Porque eu não conhecia realmente a história, mas quando o Valdo foi publicar o Léxico de Ortopensatas, era resultado de anos, né? Que ele foi acumulando pensatas. Então, pela lógica, dá para a gente pensar que talvez ele também tenha feito isso, né? Ele fez os 3 mini livros, né? E depois ele deve ter acumulado, porque para a pessoa ter tanta criatividade, para trazer tantos assuntos diferentes, tantas ideias, né, overpons de maneira sintética, não dá para fazer isso de uma hora para outra, né? Então, assim, a gente deduz que ele também deve ter feito esse acúmulo, né, de material e depois ele condensou tudo nessa obra. São 800, não, são 378 páginas de um livro de 17 por 21. Ou seja, se ele fosse um livro menor, né, ele seria um calhamaço. Né? Então, assim, é um calhamaço no sentido da condensação de conteúdo que ele tem. Né? Então, assim, a gente pode sempre tirar o chapéu para o professor Valdo, né? Eu, assim, sou muito fã dele, sabe? Não é valdolatria, não, mas é impressionante a capacidade e a criatividade dele, né? A capacidade ideativa de estar trazendo coisas novas, né? E com né? Novo e aliando isso com tudo que ele tinha de conhecimento, né? E, gente, é fora de série, mas, Rosa, a gente vai agora chamar os nossos comerciais e a gente ainda tem muito para falar ainda sobre o Mega Pensene. Pessoal, fique antenado aí que a gente já está de volta daqui a pouquinho. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Programa Entre Livros, entrevista hoje, Rosa Nader, para falar do Manual de Mega Pensenes. Não é manual de Mega Pensenes, gente, é manual dos Mega Pensenes Trivocabulares. Esse é o título real dessa obra de Valdo Vieira. Mas, Rosa, vamos continuar aqui nosso papo, né? A gente estava falando sobre o professor Valdo, né? Você tem, assim, algum histórico? Como é que foi a construção dessa obra? Você acompanhou muito o trabalho dele no Holociclo, né? Pelo menos, assim, o ritmo de trabalho que ele tinha. Pode falar um pouquinho sobre ele? Eu vi o movimento no Holociclo da revisão, mas eu não participei. Eu vi de longe, assim, eu já me interessava pelo estilo, né, que ele apresentava, mas eu não participei propriamente dito do movimento, mas eu via, né, eu trabalhava no Holociclo, eu via as pessoas, os revisores, fazendo aí a revisão para ele publicar. Agora, Rose, eu peguei o verbete, ele tem dentro desse manual, ele publicou junto o verbete que ele defendeu defendeu para a enciclopédia da Conscienciologia, se bem que ele explicou o verbete num curso específico, né, que ele fez dentro do tertuliário, portanto, ele fez bastante tempo depois, né, da publicação. E
Mas aí eu lendo o livro, e você tocou assim de uma coisa inovadora, eu penso que esse estilo, ele chama de, o último item da fatologia dele, é estilo aticista, e eu fui ver o que era que eu não sabia. E, e ele diz, então, que é um estilo lá desde dos atenienses. Então, é possível que ele, desde lá, ele já tenha trabalhado com isso. E a gente vê realmente alguns megapensenes antigos, né? Assim, eu vi pelo dicionário que o Ésquilo, o Demóstenes, eles já faziam, raramente, mas faziam alguns, assim, escreviam já, tentavam escrever já com 3 palavras, né? Mas, assim, qual é a novidade que eu penso que o professor Valdo implementou aqui para a gente? É pegar esse estilo e trazer para a Conscienciologia, e trazer para nosso esclarecimento evolutivo. Isso que eu acho que é, entendeu? Então, eu acho que é interessante falar, né? Inclusive, no livro, ele traz, por exemplo, uma lista de megapensenes antigos, uma lista de megapensenes em outros idiomas, por exemplo, inglês, francês, espanhol, que não são deles, né? Então, eu acho que isso é legal de ver que, assim, ele trouxe para a gente o que ele entendeu de melhor, com certeza de experiências bem antigas dele, né? E só o fato dele valorizar e valorar no patamar assim, acima esse estilo de escrita já é uma mega vergonha, entendeu? Né? Porque é uma verpom, não no sentido da criação em si, mas no sentido de mudança de patamar daquilo, né? Então, eu acho que, por exemplo, ele tem um item na fatologia dele que ele coloca assim, as silepsias mentais somáticas. E eu também fui olhar porque eu não lembrava do que era silepsias, né? Então, é uma figura de linguagem. Nós temos várias figuras de linguagem, né? Então, essa era mais uma figura de linguagem pela qual a concordância das palavras na frase se faz logicamente pelo significado e não pela gramática. Eu não lembrava disso, eu me preparei para lembrar aqui na hora de conversar com você. Então, eu acho que isso é muito legal, né? Então, já tem um tipo de figura de linguagem que o mega PCN trivocabular pode ser encaixado. Agora, qual é a Verpom? É o professor Valdo fazer um livro manual dos mega PCNs trivocabulares, criar 200 fórmulas para criar os mega PCNs trivocabulares e mais, usar esse estilo, essa figura de linguagem para intensificar a TARES, o esclarecimento conscienciológico para a gente. Para mim, isso é a grande vergonha, entendeu? A grande vergonha. Então, por exemplo, esse livro, Manual dos Megapensantes e Vocabulários, sobre o qual a gente está conversando, para mim, ele é um livro verponológico, entendeu? Porque, gente, 200 fórmulas, né? E depois deixa eu ver aqui, 12.576 exemplos classificados, tudo junto. Então, quando você vai lendo tudo aquilo dá um boom assim na sua racionalidade, na sua inteligência, no seu mega raciocínio, sabe? Então, eu acho que isso é o valor novo que ele trouxe para a gente. E ele estruturou também aos modos diferentemente em termos de forma, mas aos modos das ortopensatas, né? Uma obra lexicográfica, né? Então você tem uma organização, digamos assim, por ordem alfabética, por temas, né? E dentro de cada tema, que são as entradas, são os verbetes,
ele tem, então, todos os mega, assim, os vários mega pensenes sobre aquele assunto, né? É. Então, assim, tem a criação em si, tem a organização desse material, né? E a Porque as ideias, valorização, elas são, a valorização, que eu acho que importou aí também, entendeu? Ele valorizou esse tipo de frase com três sim, palavras, porque ele entendeu, ele viu, ele constatou nele e constata, possivelmente em outras consciências, o quanto que isso desenvolve para a intelectualidade dela, entendeu? porque, como você já falou, não são três palavras. Que três palavras a vida é bela? Não quer dizer nada, né? Assim, o que isso acrescenta na vida de alguém, né? Em termos de autorreflexão, em termos de autorreciclagem, né? Então, assim, são três palavras pensadas, organizadas, estruturadas e com uma intenção, né, de gerar reflexão, né? Então, quer dizer, o valor disso, eu vou ser sincera, do meu ponto de vista, eu considero um tratado do professor Paulo. Eu Para também. mim, isso é um tratado. Por que ele é um tratado, no meu ponto de vista? Porque ele não simplesmente fez mais de quantas mil que você falou aí, né? Não sei quantas mil mega pensenes, mas ele criou, ele mostrou as fórmulas de como se fazer isso e ele condensou isso tudo. Então, isso aqui assim, é todo o caminho, é toda a estrutura, é toda, vamos dizer assim, o que tem de conhecimento sobre esse assunto está nessa obra. Então, assim, eu considero pela condensação de ideias, né? E pela, como que eu vou dizer, amplitude dos conceitos que ele traz dos próprios megapensenes. E pelo volume, eu penso que isso é um tratado sobre os megapensenes. Você concorda comigo? Tá bem. Porque assim, ó, cada mega pensene, se você for refletir sobre ele, ele expande, né? Então, é um tratado, é uma pílula de tratado, né? Uma pílula de cognição aí, de mega cognição. Cada um mega pensene de vocabular é uma pílulazinha de, de mega cognição. Então, eu também considero um tratado. Também considero. Agora, eu vou dar um exemplo do que não é, por exemplo, você também pode me ajudar se você lembrar de algum. O que não é mega PCN de vocabular? É uma expressão, é o que a gente chama de frase nominal, né? Não tem verbo, não tem ação. Por exemplo, cético, otimista, cosmoético. Ok, É a denominação de alguma coisa. sim. Alguém que tem, que raciocina, que é crítico, mas é otimista, é cosmoético, a gente pode dar um nome, codinome, um apelido para ele, cético, otimista, cosmoético. Mas isso eu não estou afirmando, eu não tenho uma ação, não tenho um verbo aí. Então, só para fazer essa distinção aí, né? E não é uma frase formulada no sentido de começo, meio e fim, né? Ela não É um tem essa nome. estrutura, ela simplesmente é uma denominação, é uma característica, ou sei lá, seja o que for, né? Você tem outros exemplos, assim, nessa mesma Não, linha? pois é, eu tenho um aqui, mas é binômio, admiração, discordância, por Ah, exemplo. ok. Então, também não é, tem três palavras aí, mas tem um hífen ali, mas vamos considerar três, né? Binômio, admiração, discordância. É uma informação, é um nome de alguma atitude que você tenha que ter, mas não é uma frase verbal, não tem uma ação ali, né? Uhum. Indicando. Agora, você tem exemplos dessas fórmulas, assim, quais são os tipos, quais são porque são 200, né? 200, digamos assim, diferentes maneiras de se construir um megapensene, né? É muita coisa, mas dá para a gente falar alguns, né? Eu vou dar alguns exemplos aqui que eu peguei, não peguei todos, nem muitos de cada forma. Mas, por exemplo,
a fórmula 2 do livro que está na página 41. É uma das fórmulas. Advérbio agora. Ele fez... Porque, assim, nessa fase aqui, essa fase que eu vou pegar aqui, ó, das fórmulas, é a parte intermediária. Lembra que eu falei? Sim. Ele dividiu em 3 partes. Então, ali, ele colocou 3 ou 4 exemplos, no máximo, de cada uma das fórmulas. Depois, na terceira parte do livro, é que ele fez aquele dicionário com 12 mil e tantos megapensêmetros de vocabulários. Então, vamos lá. Advérbio agora. Então, ele fez megapensêmetros de vocabulários com a palavrinha agora. 1. Amanhã, eu vou falar vírgula, assim, só para a gente entender. Amanhã, vírgula, não. Ponto. Agora. O que a gente pode entender disso? Eu vou ler agora, ó. Vou ler agora corrido. Amanhã, não. Agora. A gente entende, está elidido o verbo aí, ó, mas essa vírgula, essa pausa e o ponto, ela já te faz raciocinar uma ação. Para mim, depois eu quero que você fale se você pensou diferente, mas assim, amanhã, não deixa nada para amanhã, não. Sim. Faça agora. Entendeu? Isso é claro, não é dúbio, não tem dubiedade nessa frase. E foi feita com 3 palavras, com verbo elidido, ou seja, o verbo oculto, e fica claro. Você teve alguma outra interpretação? Não, a interpretação é essa mesmo, nada de procrastinação, né? Entra a questão da priorização, né? Olha, o que você está fazendo, né? É hoje, é agora, é já, nada de adiar, né? E faz a gente refletir sobre a vida da gente. Claro, isso mesmo. Agora, a fórmula 7. Ele fez advérbio pouco. Esses nomes que eu estou falando, advérbio pouco, é o título da técnica, sabe? Da fórmula que ele está fazendo. Isso está na página 43. Eu selecionei aparência pouco significa, aparências no plural. Aparências pouco significam. Aí já tem verbo explícito. Sim, já tem a ver. Mas aí, não dá para pensar um monte? Sim, total, o foco no conteúdo, né? Entendeu? E outra coisa, a gente pensa o reverso disso, né? Se aparência pouco significa, o que significa então? Aham. Então, é a essência que vai significar. Então, você não fica só nessa frase. E outra coisa, ela é impactante, né? Então, eu acho que mexe com a gente. Outra que eu acho brilhante, essa fórmula eu peguei até 2 para a gente ver, é a fórmula 13. O título da fórmula é ambígua dependente. Está na página 45. Aí por que ela é dependente? Ela precisa de 2 megapensêmetros trivocabulários para você ver a ambiguidade dela. Então, é assim, ó. Águas naufragam navios. Águas sustentam navios. Perfeito. Puxa. Né? O outro, esse eu achei também ótimo. Casamento, 2 pontos, enfim, vírgula, sóis. Depois eu vou ler sem esses. Divórcio, 2 pontos, sóis, vírgula, enfim. Vou ler agora sem botar os 2 pontos e falar. Nossa, que interessante. Gente, é de uma credibilidade. Achei Esse cara era fazer. Vou ler. Casamento, enfim, sóis. Divórcio, sóis, enfim. Nossa, que interessante. Ele fez uma alternância, um trocadilho, assim. E Tem um trocadilho, o sentido é diferente, mas tudo. ele consegue jogar com as palavras, né? As mesmas palavras com significados totalmente diferentes. O significado não, o significado tem a ver, que é a mesma coisa, ficar sós. Mas, como que eu vou dizer assim? A ideia, ela é diferente, né? Agora, veja só, uma coisa que eu não falei, é Inteligência.
que uma ortopensata ela pode se classificar em várias fórmulas, né? Sim. Então, por exemplo, aqui ele não falou o nome da fórmula de permutação. Eu, por exemplo, poderia imaginar que ele pudesse criar, se a gente tivesse falado com ele, uma permutação, né? Porque aqui ele permutou, enfim, sóis, não é? Sim. Então, assim, ó, ao mesmo tempo que isso aqui é ambíguo dependente, ao mesmo tempo mexe com a permutação de palavras, né? Sim, sim. A primeira, por exemplo, não é de permutação de palavras, a primeira é de mudança de verbo, né? Por exemplo, águas naufragam navios, águas sustentam navios. Ele não permutou nada, ele só trocou o verbo. Nessa daqui, ele permutou o membro da direita, né? Enfim, sós, enfim, e significando coisas completamente diferentes. O contrário, ambíguo, casamento com divórcio, que é o contrário uma coisa da outra. Então, assim, se, por exemplo, como eu sou da área de matemática, eu batizaria essa técnica de técnica da permutação. Ele não quis fazer isso, mas ele poderia fazer. Eu imagino, Rose, que ele devesse ter muitas outras técnicas e ele selecionou 200 para não criar muito problema para a gente. Entendeu? Que é bem possível, né? Mas olha, a gente já está aqui, né, no momento dos nossos comerciais, a gente vai dar aí, pessoal, um pequeno intervalinho, mas bem curtinho, nós já estaremos de volta daqui a pouquinho. Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles. Manual dos Megapensenes Trivocabulares sendo dissecado hoje aqui pela autora Rosa Nader. Agora, Rosa, você falou no bloco anterior uma palavra que é ortopensatas. E o professor Valdo, ele criou esse neologismo, né, já na reta final dele aqui. A última obra dele foi específica sobre isso, que foi o Léxico de Ortopensatas. E no Léxico de Ortopensatas, ele colocou o megapensene trivocabular como sendo uma ortopensatas. Inclusive, né, algumas pessoas até comentaram isso. Não, mas então o Manual dos Megapensenes Trivocabulares é uma obra ortopensatográfica. Então, assim, a gente não pode dizer que não é, porque se o Megapensene Trivocabular é ortopensatas, então essa é uma obra de ortopensatas. Mas, ao mesmo tempo, se a gente caracteriza ela como uma ortopensata, a gente tira o peso, estou falando a minha opinião, tá, Rosa? A gente tira o peso e o valor do megapensene na hora que a gente faz isso, porque tem uma obra de ortopensatas que é todos os tipos, né? A taxologia, ou digamos assim, as formas de se fazer pensata, está lá, que é o léxico de ortopensatas. Então, não sei se você concorda comigo, mas eu acho que a gente pode, assim, dar o valor devido para o megapensene. Você concorda? Olha, eu concordo plenamente com você. O que eu penso que ele fez, que realmente, né, o megapensene trivocabular é uma ortopensata. Mas a ortopensata, ela é mais, vamos chamar assim, ela tem as regras dela um pouco mais abrangente, ela ocupa um espaço um pouco maior, ela abriga dentro dela frases um pouco mais extensas, né? E o valor que tem o megapensene trivocabular é aquilo que a gente até comentou lá no primeiro bloco, é para nós treinarmos a diminuição da forma e ficar trabalhando mais com conteúdo. Eu estou falando isso do ponto de vista conscienciológico, tá? Porque a nossa tendência daqui a milênios é já atingir um patamar de evolução o suficiente que a gente possa se comunicar pelo conscienciês, que nada mais é do que como se comunicar pelo conteúdo, sem forma. O que eu quero dizer com isso?
sem usar palavras, sem articular palavras. Para um leigo em Conscienciologia, acho que isso é loucura, né? Mas é isso que a gente estuda aqui. Então, mas, por exemplo, para um leigo, ele pode fazer a seguinte analogia com essa questão do consciência, não é bem o consciência, mas ele pode pensar no seguinte: quando ele está próximo de alguém e ele consegue antecipar um pensamento que o outro vai estar pensando, ele já está se comunicando com o outro num patamar que o outro nem precisou de articular a palavra para ele pegar o pensamento. É óbvio que ele pegou aquele pensamento ainda regido pela forma, né? Porque ele captou o pensamento dele traduzido em palavras. Só que isso é o princípio do começo do início para conseguir perceber que a gente pode comunicar, né, sem articular a palavra. Então, já pode imaginar que daqui a pouco não, daqui a milênios, a gente possa se comunicar não só sem articular a palavra, como também sem articular o pensamento por palavras. Né? Então, eu acho que isso é fantástico. E o léxico de ortopensatas, ele já usa frases, assim, tem até frases, assim, se eu não me engano, você é mais expert na ortopensatas do que eu, com frases até de 4 linhas, né? Então, a gente pode ver que a preocupação ali maior não é o tamanho da frase, sim a intensidade da informação que aquela frase vai fazer de uma maneira mais branda até, né? Porque ele poderia ter pego aquela frase de 4 linhas e feito um mega pensene trivocabular para que a gente abstraísse dali a informação daquelas frases, daquela frase de 4 linhas. Só que também, Rose, eu penso que precisa de ter muito gabarito conscienciológico, parapsíquico, para também entender alguns megapensemes trivocabulares, né? E assim, a gente vê assim as pessoas fazendo muito megapensene trivocabular, e aí cada qual que vai fazer a avaliação, né? Se para pensar nessas fórmulas, nessas características que ele coloca, né? Que tem que ter força, que não pode ser uma coisa muito simplista, que não pode ser é, é, a síntese pela síntese, tem que ser uma síntese mais inovadora, enfim. Eu acho que isso é importante. Mas eu assim, concordo plenamente com você. E interessante que ele fez o Mega Pensene Trivocabular antes, né? Mas ele não fez muito sucesso, não sei se fazendo uma autocrítica aqui, né? Porque, apesar dele ter feito o curso Mega Pensene Trivocabular, a sala, a classe estava cheia, né? Ele já fez no tertuliário, estava repleto lá, mas assim ainda tem muito livro, ainda tinha muito livro para ser vendido, né? Então isso mostra que não fez tanto sucesso quanto ele podia se esperar, né? Eu acho que as pessoas elas não entenderam o valor disso porque talvez não tenham realmente assim tido essa noção da seriedade, da importância, né? E valorizado isso, porque assim eu acho que quando você fala de força, na hora que você entende que aquelas 3 palavras, elas não são só 3 palavras, elas têm um contexto, elas trazem uma ideia e elas geram uma reflexão, isso muda. Porque fazer um mega pensene é simples. Não é, Muda 3 palavras. Mas não é isso. Não está na linha da criatividade, está na linha da intensidade da informação. Da complexidade da ideia e a capacidade de sintetizar essa ideia. Então, são ideias macros, são ideias, né, magnas, mas condensadas.
Então, eu acho que a hora que a pessoa entender isso, vai realmente ter uma valorização maior, né? Agora, uma coisa é certa, essa é uma das obras do professor Valdo que menos vende, porque eu acho que é isso. Então, assim, primeiro, não é uma obra para você pegar e ficar lendo, né? Lá você vai pegar e ler cabo a rabo. É uma obra para você pensar, é para você refletir, é para você estudar, né? Eu mesma vou ser muito sincera, eu não pego essa obra para, sabe? E ela está aqui, olha. Coisas parece assim banais. Isso eu acho uma coisa bacana, assim, porque tem Meca Pensene que quando você olha, ele parece uma coisa banal, olha, tudo nos ensina, ok. Mas quando você para pensar naquela ideia, o que que isso significa? Significa que a gente está aprendendo o tempo inteiro, com tudo e com todos. Então, a gente tem que aproveitar essa oportunidade de aprender. Então, de cada síntese, a gente tira novas análises, não é isso? A gente, aquelas 3 palavras, elas são capazes de fazer com que a gente amplie as nossas ideias, amplie a nossa compreensão daquele assunto, faça associação com outras ideias, né? E gere reflexões pessoais, né? Renovações pensênicas. Então, eu acho que aí a gente consegue realmente extrair o conteúdo da forma simples, entre aspas, né, Rosa? É um simples que dá para você pensar, Isso, né? isso. Então, por exemplo, eu tenho aqui um exemplo do Uhum. erro lógico, que eu acho ótimo, assim. É o quinto, é a quinta fórmula, está na Uhum. página 63. Ele fala assim: relógio parado adianta? Nossa, que máximo. E qual é o erro lógico que tem aí? Eu me lembro que essa frase, esse mega pensando vocabular no curso, tem uma amiga nossa, Tânia Guimarães de Santa Rita, que fez a pergunta sobre qual era o erro lógico, eu me lembrei agora. Hum. E então, assim, qual é o erro lógico? É que esse adianta aí, ó, o relógio parado. Esse adianta tem o erro lógico. É adianta no sentido de resolver para a vida da gente, ou adiantar no sentido do relógio mesmo ficar adiantado, entendeu? É. Ele jogou a Esses palavra nomes. justamente para a gente ficar com a minhoca na cabeça, né? É. Caraminholando. Agora, o outro que eu gosto muito, mas assim, é mais de imaginação. Como é que a pessoa consegue fazer mais trocadilhada, assim, que é a nona fórmula, que é a zoológica, na página 94. Ele diz assim: bem te vi, 2 pontos, passarinho, dedo duro. Ai, que máximo. Bem te vi, passarinho, dedo duro. Por que que o passarinho tem o nome de bem te vi? Bem que eu te vi, hein? Pois é. Não é uma sacação assim? Então, isso aqui, a, a, o Mega PCN Trivocabular não é o conteúdo, é assim, o que que para mim passa isso? É a tática, a técnica de observar tudo no seu entorno, né? Então, ele observou que ele era muito ligado, né, na natureza, nos animais, nos subhumanos e tal. Então, ele prestou atenção, ele deu atenção ao bem-te-vi e fez uma analogia, né, do nome com, com o dedo duro, né? Então, é claro que não é literal isso, né? Mas eu penso que ele nos ensina isso, por isso que tem a Natureza Ensina, esse livrinho, né? Sim. Pequenininho, mas que é bem intenso, a Natureza Ensina. É. Abri aqui ao acaso o livro, primeiro, a primeira, eu estou falando ao pensar também, mas não é mega pensando em vocabulário, é assim, ó, inexistem trevas impenetráveis.
Então, olha só o recadão que dá aqui com 3 palavras, né? Uma frase com 3 palavras. É. Agora, a gente falando um pouquinho aí da... Você tem mais fórmulas? Eu tenho várias, mas fala o que você quer Não, falar. não, eu ia falar um pouquinho do próprio professor Valdo, né? Assim, Ah, pode falar. primeiro, assim, a inteligência dele, né? De conseguir brincar com as palavras e conseguir fazer essa transposição do ideário ou da cognição elevada que ele tinha e das experiências parapsíquicas que ele tinha, e da capacidade dele trazer para o intrafísico, né, o que está no mundo das ideias. É impressionante. Né? E o Manual de Vega Pensene, eu acho que mostra bem isso, né? Essa capacidade dele mesmo de trazer para o intrafísico as ideias, né? Eu ia perguntar para você um pouco assim sobre ele, sabe? A rotina de organização dele, como é que ele faz fazer o trabalho lá no Holociclo, né? Você acompanhou muito de perto a rotina, né? Como que era assim a organização dele, o jeitão dele de trabalhar, que eu acho que isso também é exemplo para a gente, né? Ele era muitíssimo organizado, né? Dentro da casa e no ambiente dele, do escritório dele, e lá no Holociclo. E assim, ele tinha uma visão diferente, por exemplo, uma coisa que me chamou muita atenção quando eu cheguei aqui em Foz do Iguaçu, é que o Holociclo, os livros, os dicionários eram todos colocados na horizontal, né? Não sei, as pessoas podem ir lá visitar, que tiverem interesse. Então, eles eram organizados em pilhas pelo mesmo título, ou seja, pelo mesmo assunto, mas era todo colocado assim, um ao lado do outro em pilhas, né? As pilhas eram colocadas um ao lado do outro e cada pilha com todos os dicionários daquele assunto. E aquilo ele dizia que era para a gente ter mais visibilidade, né? Mas teve uma época que a gente comentou, teve acho que uma tertúlia, né? Que eu perguntei para ele sobre a questão da diluição, do espalhamento das energias, sabe? E aquilo, então, era o espalhamento também das energias daqueles livros. Então, tinha toda uma questão ali, de organização. Então, aquilo não era para facilitar a visitação e a visitação conseguir ver todos os livros. Não era só isso, sabe? Tinha um embasamento energético também por trás disso. Outra coisa também que era bem importante, que impressionava a gente assim quando chegava lá, era a técnica do cosmograma, né? Onde você tinha jornais do mundo inteiro, todos eles retirados, né, do bloco da revista, por exemplo, e colocado, e selecionado, e classificado por cubas, né? Então, por exemplo, se você tivesse interesse de pesquisar abertismo intelectual, por exemplo, abertismo consciencial também, você ia lá numa cuba onde o título era abertismo, você conseguiria ver não só dentro da conscienciologia, mas você via o que o mundo já tinha falado sobre aquilo. E outra coleção era dos dicionários. E eu me lembro que assim, o trabalho mais assim que eu fiz durante muito tempo lá foi ele chegava com o texto já escrito, todo embasado na conscienciologia, e ele queria saber o que no planeta já se havia escrito sobre aquilo, para poder ele fazer uma integração, não só pegar algum ponto que ele não havia abordado para acrescentar, como até mesmo para refutar aquilo, entendeu?
Então, assim, eu não estava na cabeça dele para saber todas as intenções dele, mas eu, assim, vivenciava isso. Ele chegava com o texto dele pronto e a gente não tinha acesso ao texto dele pronto, mas ele dava o título e falava: procura tudo que você conseguir achar a respeito disso daqui e me entrega. Então, a gente fazia lá, no início, a gente fazia impressão de tudo que a gente achava. Depois teve uma outra voluntária que criou lá, quer dizer, eu criei primeiro, porque era muita coisa para ler, eu criei primeiro marcar com o marcador amarelo aquilo que a gente achava que era importante para ele passar rápido. Aí depois, aí a outra voluntária aprimorou isso, ao invés de imprimir tudo e marcar, pegava aquilo que a gente ia marcar e digitava, então já diminuía bastante, né? Até chegar ao ponto da gente já entregar para ele, na época da verbetrografia, né, dos verbetes, da Conscienciologia, que tinha toda uma fórmula formal, então a gente já arrumava por aquelas sessões, por aqueles critérios, por aqueles compartimentos ali, né, divisões. Então, esse era o trabalho que a gente fazia com ele. E, assim, o que a gente sabe que ele falava muito era da tudologia, que a gente tinha que estudar tudo, ler tudo, e ele deu esse exemplo, não era... Ele via tudo que a gente fazia para ele, entendeu? E, às vezes, ele não aproveitava muito. Eu tenho uma casuística muito interessante, que eu estava fazendo uma pesquisa, eu não me lembro, só não me lembro o tema, tá? E aí eu fui procurando, mas assim, nada que me chamasse muita atenção. E aí eu encontrei um arquivo lá, um site lá, era no computador, isso no Google, né? Eu encontrei um site lá que me pareceu muito religioso. Mas na hora que eu entrei, porque ele ensinou a gente a não fazer nenhum tipo de rejeição, de preconceito, né? Ele lia tudo. Então, assim, mas sempre com autocrítica, né? E a minha autocrítica ficou naquele impasse, sabe? Entrego ou não entrego? Mas o que eu vi lá dentro era de uma criatividade, assim, com uma descrição em 3 palavras, sabe? Ele criou ali um trinômio, assim, ele não falou em trinômio, mas criou, que eu achei tão interessante. Eu falei assim, bom, se eu achei interessante, eu não vou negar isso para o professor Valdo. Eu entreguei uma pilha para ele. E aí eu tinha o hábito para aprender de toda vez que ele publicava aquele trabalho, eu ia correndo ver o que ele aproveitou, o que ele não aproveitou, porque foi assim que eu aprendi. As pessoas acham, às vezes, que a gente aprendeu porque ele parava, a gente dava aula para a gente. Jamais, né? Entendeu? Ele não tinha tempo para isso. A aula dele era o exemplarismo dele e os trabalhos que ele dava para a gente fazer. E aí, para minha surpresa, a única coisa que ele aproveitou foi exatamente aquelas palavras. Claro, não tinham as palavras não tinham cunho religioso, entendeu? Mas o site todo, o argumento todo da pessoa era religioso. Mas ele soube abstrair, aproveitar daquilo o que o que competia, né? Fazer. Então, assim, ele usou de outra maneira, mas teve a ajuda da lembrança daquelas palavras. E aí, com isso, eu fui aprendendo, sabe? Eu já leio os livros, quaisquer que sejam os livros, entendeu? Seja em qualquer tipo de assunto, e vou marcando, assim, as palavras que eu considero, já vou dizendo assim, se eu achei que aquilo era um paradoxo, se aquilo era um binômio, se aquilo era um trinômio, que isso me ajudou muito, assim, a raciocinar, né? Então, assim, que eu me lembro era isso. E outra coisa também que ficou muito impactado na minha aula memória, na minha memória, e que me desasnou, assim, um pouco na escrita, foi que ele mudava o texto dele, ele tinha capacidade de reformular para melhor o texto dele seguidamente. Então, ele fazia o texto, ia almoçar, voltava com o texto melhor. Ele ia dormir, né? No dia seguinte, ele voltava com o mesmo texto, aprimorado.
né? E eu tive a oportunidade de acompanhar isso certa vez com uma outra técnica, que aí dá outro debate sobre a técnica, que é do numerograma, mas assim, e aí aquilo sabe, me impactou. Eu pensei com meus botões, né? Se ele, que eu considerava um erudito, não só no convencional, mas principalmente na conscienciologia, se ele não fazia um texto pronto de imediato, ele ia aprimorando o texto dele. Eu tenho toda a necessidade, ou a possibilidade, ou a licença de fazer um texto primeiro, depois ir aprimorando até ficar num texto razoável, entendeu? Então, isso foi uma grande lição que eu tive lá com ele. Excelente, Rosa Nader. Hoje a gente aprendeu um monte, foi um aulão aqui para gente, né? De Valdo Vieira, de Mega Pensêmetro e Vocabulário. Então, olha, Rosa, a gente agradece assim de coração a sua participação aqui hoje conosco. Foi assim altissimamente instrutiva. E a gente agradece também a você que esteve aí acompanhando a gente. Sábado que vem tem mais. Obrigada, Rosa. Eu que agradeço muitíssimo a oportunidade de estar aqui, porque eu reler as coisas que o professor Waldo fez, né, é uma satisfação mental somática muito grande. Entendeu? É um paradoxo, né? Porque satisfação ainda é psicossomático, mas é bem isso mesmo, sabe? Traz para a gente uma gratidão íntima, faz a gente lembrar da gratidão que a gente sempre tem pelas coisas que o professor Valdo deixou e pelo ensinamento que ele nos deixou. Altissimamente exemplarista, Roda Nádia conosco. Pessoal, até semana que Tá, um vem. abraço. Você acabou de ouvir o programa Entre Livros, com Rosimeire Salles, aqui na RCI.